atento quanto a essas questões de danos que podem ser causados devido a esse fogo que pode atingir estas unidades de conservação, assim como também qualquer outra situação que possa atingir até residências, né? Ah, mas o fogo está no mato lá, mas com o mato seco e muitas vezes aquele vento acaba acelerando esse processo quando você vê o fogo está em cima, e aí não dá tempo mais de efetuar o combate, somente correr. A gente vai ouvir aqui o meteorologista Reinaldo Kneip, do CIMEPAR, falando um pouquinho sobre o final de semana, né, das temperaturas altas que tivemos, e essa expectativa é que até em meados de quinta-feira os termômetros cheguem aí perto dos 30 graus aqui no caso da nossa região, e lá no norte pioneiro as temperaturas possam chegar até acima dos 35 graus, muito calor de fato, e que o risco de incêndio em vegetação é muito alto. Nós iniciamos aí novamente um período seco aqui sobre todas as regiões paranaenses. Aqui no leste ainda tem um pouco de umidade na atmosfera, por isso que ainda está se formando nevoeiros na madrugada, início da manhã, né? Mas grande parte do estado já está sendo influenciado por uma massa de ar quente que está se aquecendo, na verdade, e os índices de umidade associados a essa massa de ar são bastante baixos, né? E a tendência é que esse calor vá se intensificando nos próximos dias, ao longo do final de semana, né? Então vamos ter aí uma configuração de um veranico, né? Nós não podemos ainda dizer que é uma onda de calor, não pelo menos já no final de semana, sábado, domingo, porque a onda de calor tem que ser pelo menos 5 dias consecutivos com a temperatura máxima do ar superior, né? Também em 5 graus acima da média, né? Então isso a gente ainda não registrou, né? Porém, essa onda de calor deve se configurar ali por terça, quarta-feira, né? Então, durante o final de semana, o que nós vamos registrar é um tempo muito quente, né? E seco, então, associado a uma massa de ar quente que está se intensificando sobre o estado do Paraná, e também a gente vai ter o reforço de um ar quente e também com baixos índices de umidade da região centro-oeste do país para o sul do país. Então, nós vamos ter... são dois fatores que vão favorecer com esse aquecimento se fique pronunciado aqui no Paraná, né? Que é a própria massa de ar seco que está predominando. Então, o ar está não tem umidade, o sol predomina desde cedo. Isso é o primeiro fator. Então, há um aquecimento desde as primeiras horas do dia. E, além disso, há esse reforço de um ar mais quente e mais seco que vem da região centro-oeste do país, né? Então, isso acaba contribuindo para as temperaturas se elevarem acima dos 30 graus Celsius em grande parte do estado do Paraná, que é a previsão aí para o final de semana, com exceção do litoral, que ainda vai registrar um nevoeiro marítimo. Mas da Serra do Mar para o interior, passando por Curitiba, o tempo seco predomina. Então, associado a isso, né? Temperaturas elevadas, umidade do ar baixa em grande parte do dia, e também a vegetação, né, que está seca, né? Devido a geadas que foram observadas aí na última semana. Nós tivemos aí uma onda de ar frio bem severa, que provocou geadas e queimou a vegetação em várias partes do estado, inclusive nas unidades de conservação, né? Então, esses fatores aí são ingredientes que contribuem para elevar o risco de incêndio florestal, né? Temperatura muito elevada, umidade do ar muito baixa, e também a própria geada que foi registrada nos últimos dias, que acabou agravando, né, queimando a seiva das plantas, a vegetação, enfim. Então o solo está muito seco também, né? E são esses fatores que vão contribuir para aumentar o risco de incêndio florestal ao longo do final de semana. E já olhando um pouquinho mais para frente, a tendência é que esse veranico, né, ou essa onda de calor se configure ali por terça, quarta-feira, que aí sim devemos ter 5 dias consecutivos com temperaturas acima da média histórica, de pelo menos 5 graus Celsius, né? Então, a tendência é que o risco de incêndio florestal continue elevado até aproximadamente quarta-feira, pois a partir de quarta, em algumas regiões, já quarta, quinta-feira da semana que vem, pode ter uma mudança aí com a aproximação de uma frente fria que está associada à chuva, né? Mas até lá, o que vai predominar mesmo é uma massa de ar muito seco e quente.